cá estamos nós aqui à quinta-feira com o Descobrimos. Hoje vou estar à conversa com a Marina Subtil, que atualmente é a presidente da MEL, mãe, professora, uma pessoa muito ativa, e tenho mesmo muito gosto em estarmos hoje aqui a conversar sobre possibilidades de educação livre. E é com muito gosto que vamos começar com esta conversa. Agora já tenho aqui a Marina, através da página do Movimento Educação Livre. Já agora, por que não dar a conhecer o Movimento Educação Livre e a necessidade e a importância que pode ter estarmos atentos a esta associação que tanto faz para assegurar que não ficamos distraídos em relação aos nossos direitos de escolha na educação. E, portanto, vou chamar a Marina para entrar aqui um bocadinho de si, do movimento, da sua paixão pelo ensino também, que é uma coisa que caracteriza muito a Marina. E vamos então aqui... Estou com a câmara errada. A câmara ao contrário. Olá, Marina, faz parte. Faz parte. Muito bom. E pronto, olha, e se calhar começamos mesmo por isso, porque se calhar até fazemos assim em estilo de acolhimento uma coisa que é, Marina, nós conhecemos bem, não é? E somos as duas mães. E as mães, e todas as mães que nos estiverem a ouvir ou que nos irão ouvir, sabem que as mães estão permanentemente a gerir imprevistos, não é? E a gerir esta consciência de que os filhos muitas vezes são motivos suficientes para alterarmos prioridades. Portanto, vamos já abrir aqui o jogo em relação a isso, assim com muita descontração, que ainda por cima, sendo tu e eu, não é, tão promotoras da educação livre, de uma educação consciente, de uma educação com apego, por aí fora, não é? Deixar já este campo aberto que tudo pode acontecer durante este tempinho de live, porque somos mães. E portanto, vamos começar por aí. Está bem, Marina? Bem-vinda aqui. Sim, de certeza que daqui a nada há de aparecer aí o André, que vai fazer um check, tipo, a mãe ainda cá está, simplesmente está no quarto, e se cá vai prima minha, e pronto, e está tudo bem comigo. Eu sei que às vezes isto não está muito bem com os outros, mas pronto, olha, às vezes tenho que dizer interiormente, problema seu, problema teu, problema deles. Não, sem desprimor, sem parecer que estou a querer ser pouco empática, mas de facto Claro. há coisas que são trabalhos interiores nossos, mas pronto, tudo bem. Ótimo. Olha, se calhar poderíamos começar a conversar por isso, mas ainda antes disso, vamos aqui às apresentações, não é? E nestas conversas de quinta-feira eu tenho começado por fazer uma apresentação através daquilo que é a forma como eu vejo a pessoa. Portanto, sair aqui um bocadinho da apresentação tradicional, que também a faremos, depois passo a palavra, mas em primeiro lugar é como é que eu vejo a Marina Subtil, que está aqui connosco, não é? E que está aqui através, volto a dizer, da página da MEL, da Associação Movimento de Educação Livre, não é por acaso, é também porque queremos convictamente lembrar as pessoas de que em Portugal existe uma associação que defende este direito à escolha consciente, de alertar para que os pais estejam conscientes na escolha dos seus filhos e possam avançar com essa escolha de forma a promover o melhor. Mas vamos lá. Como é que eu te vejo, Marina? Estás preparada? Entretanto, dar aqui um adeus já a quem nos está aqui a ver. Olha, Marina, pronto, não vamos esconder que és das pessoas que está aqui comigo, que eu vou conhecendo assim com algum cuidado, não é? À conta da quantidade de conversas que vamos tendo. Mas como é que eu te vejo? Olha, vejo-te acima de tudo como uma pessoa que age em relação ao mundo, que não fica parada à espera que as coisas aconteçam. Lembro-me perfeitamente quando te conheci, uma das coisas que me fascinou ainda, eu não te conhecia bem, era a tua inquietação positiva para fazeres alguma coisa sobre a qual tu acreditas e que tu não ficas parada à espera que as coisas aconteçam e ages e vais e fazes acontecer. E fazes acontecer com uma particularidade muito própria, que é sempre com muita atenção e carinho e confiança no outro e bondade perante o outro
E claro que só vou dizer as coisas boas, mas acima de tudo tu és uma pessoa cheia de coisas boas. E portanto é assim que eu te vejo. E neste mundo da educação, de facto, vejo-te como alguém que tem um papel muito para além daquilo que às vezes eu acho que tu próprio imaginas. E deixa-me então só dizer... Cada vez menos essa curiosidade e calma e paciência. Mas é bom ouvir, que é para ver se me deixa imbuir novamente por esse aspecto mais positivo e gracioso nas ações. Desculpa. Não, se calhar também porque para quem está tão ativa, não é? Como nós as duas, também numa certa vontade de concretização de mudança nos paradigmas da educação, não é? É óbvio que passamos por momentos de um pouquinho mais de cansaço ou de outras coisas. Mas ainda antes disso, também só apresentar-te como mãe, mulher, professora, presidente do Movimento de Educação Livre, e, por último, dizer-te que te conheço também enquanto explicadora, no meu caso de matemática, não é? E, francamente, o teu jeito com os miúdos adolescentes é absolutamente indescritível. Pronto, e fico por aqui, porque senão gastamos o tempo só comigo a fazer elogios, mas são muita verdade. Marina, então, como é que é? Como é que tu te vês a ti assim? Em que é que andas metida agora? Começamos por aqui. Em que é que andas metida agora? Então, como sabes, recentemente fizemos aqui, que houve eleições na MEL e nós trocámos aqui alguns papéis, porque de facto eu era voluntária e isto fazia parte da lista dos órgãos sociais, mas houve aqui necessidade interna de fazer uma reorganização, não é? Dos papéis formais, faz parte também, não é? Portanto, estou aqui muito empenhada também neste papel que é ser presidente, apesar de nós não ligamos muito propriamente a estes rótulos, estes títulos, apesar de às vezes para o exterior isso funcionar com mais carga, ter mais carga do que internamente e é difícil desconstruir esse mindset, não é? E isto é algo que eu trago. Perguntavas-me o que é que eu ando a fazer, tu sabes que eu tenho uma outra paixão muito grande. Eu também faço parte da direção de um grupo de teatro que nasceu no liceu, onde eu andei, onde durante 20 anos outras pessoas boliram bastante, eu fazia parte como atriz, depois fui ter os meus momentos de experiência universitária e durante 20 anos houve outras pessoas a levar à frente o que a máquina precisa, não é? Porque é um grupo de teatro que juridicamente é uma associação e portanto há toda uma máquina que é preciso saber avançar. E entretanto essas pessoas que fundaram, duas delas e que ainda permaneciam, resolveram abraçar outros projetos também muito interessantes. O meu querido Miguel Mestre, a Sandra Mestre, que tem uma herdade no Algarve, já agora passa publicidade, que é a Quinta do Mestre, onde no fundo estão a colocar todo esse empenho do teatro numa outra vertente, não é? No turismo rural, com umas casas que estão a recuperar de uma herdade que não era da família, era da família enquanto caseiros, pronto, pormenores. E entretanto foi preciso abraçar com uma nova direção a continuidade deste grupo de teatro, que é o Teatro Contrassenso, também vamos enunciá-lo, obviamente. Que é algo que me dá muito gozo, onde nós não ligamos a esses rótulos, a esses títulos de quem é o quê, porque eu sou a presidente, mas eu também sou quem manda e-mails para tratar da organização de festivais ou para reservar espaços para apresentar e, portanto, esse mindset que tem funcionado, de alguma maneira nós já tentámos, mesmo antes de eu estar agora neste papel, e tu sabes, Silvia, já tentámos várias vezes implementar aqui vários modus operandi, uns mais sociocratas do que outros, e a sensação que nós temos, acho que podemos falar, posso falar no plural, é que às vezes não é fácil as pessoas perceberem que têm espaço para serem autodidatas, criativas, não é? E parece que sem querer esperam muito ser dirigidas, não é? Isto vem de muita de cultura, de educação, de ser mais fácil, não é? É mais fácil ser dirigido do que assumir alguma responsabilidade relativamente a alguma coisa, se bem que nós fizemos assim num comentário que dissesse, meu Deus, não era por aí. Enfim.
O que é que eu ando a fazer mais? Olha, estou muito empenhada numa coisa da minha escola, numa formação que tivemos num grupo de professores, que agora se vai repetir este ano com outro grupo, portanto estamos a alargar a um conjunto maior de docentes, que é uma formação que é dada pelo Instituto Padre António Vieira, que é do projeto Ubuntu. E o Ubuntu é toda uma filosofia que tenta capacitar pessoas, e nós, enquanto professores ou agentes educativos, nos nossos alunos, um, líderes servidores, é uma filosofia que puxa para a ética do cuidado, cuidar do planeta, cuidar de nós, cuidar dos outros e estabelecer pontos. Nós fizemos esta formação o ano passado e já fizemos uma semana imersiva com alunos que foi simplesmente da romba, sabes? Nós temos grandes expectativas pela forma como recebemos a formação, começamos a ter assim algum vislumbre de como é que poderá ser depois com os alunos e suplantou completamente, superou completamente as expectativas, porque é um mergulho também na vida interior, na vida com poucos anos de vida, mas na vida que eles têm, nas suas circunstâncias familiares. Marina, deixa-me, desculpa interromper, só para tornar claro. O que tu estás a falar é de uma técnica que está a ser aplicada num contexto escolar, com os professores e também com os alunos ou não, e quando falas em, por exemplo, em trabalhar o cuidado, etc., de que forma é, porquê que isso entrou numa escola? Qual é a ligação que isso faz com a educação? Como é que, qual é aqui a ligação? Para tornar isto claro, não é? Porque pode haver gente que não conhece o que é o Ubuntu e portanto, aqui também contribuímos com isso. Houve toda uma metodologia que foi criada até se chegar a esta formação que durou cerca de uns 10 anos. Se eu bem me lembro, se ainda está cá presente a parte mais teórica. E a filosofia Ubuntu, no fundo, acredita que é possível sermos empáticos no mundo, que é possível sermos líderes para servir os outros e não para nos servirmos a nós, que é possível estabelecer pontos com a diferença e segue o exemplo de muitos líderes reais que existiram e que são um grande exemplo. Começamos com o Mandela, que esteve encarcerado durante imenso tempo, que podia ter alimentado uma revolta, uma necessidade de vingança, que não, pelo contrário, rompe com essa lógica quando sai da prisão e quando chega a presidente. Outro líder é, por exemplo, o Martin Luther King, que esteve na frente, não é, de batalha, entre aspas, da forma como a sociedade negra estava a ser oprimida, ainda hoje em dia é oprimida, nos Estados Unidos. E, portanto, esta semana vai ao encontro de tu contactares com uma série de líderes servidores, pessoas reais, pessoas que os miúdos depois observam, tiram as suas próprias conclusões em pequenos grupos, depois em plenário isso é aberto. Há também uma viagem interior, como é que eu sou, não é? As minhas fragilidades, e é todo um caminho que eles próprios dizem que é assim em U, não é? Que nos vai nos levando assim um bocadinho para baixo, para depois nos levantar e dizer, ok, então mas com isto tudo, o que é que eu quero fazer no mundo? Como é que eu quero, a partir de agora, levar estas ferramentas de empatia, estas ferramentas de chegar ao outro, de contactar com a diferença e de fazer a diferença no mundo. A ideia depois desta semana é criar um clube, o Ubuntu, que neste caso já existe na nossa escola, e alargar, não é? Tudo o que é esta filosofia aos restantes alunos, funcionários, professores, porque é para a comunidade escolar, ok? E portanto nós vamos fazer este ano mais semanas Ubuntu, com mais alunos, e o meu sonho é um dia podermos começar o ano escolar em que cada turma está a passar pela sua semana Ubuntu. Era fantástico, era muito bom. Marina, sempre que te ouço falar da escola, vejo assim uma paixão imensa e, acima de tudo, uma pessoa que acredita que vale a pena estar no terreno e ir contribuindo, seja com essa ferramenta, seja com a nossa própria forma de ser, aquilo em que acreditamos, aquilo que conhecemos, aquilo que tu conheces, não só enquanto professora, não é? Com uma convicção de que tens um papel específico, não é? Nesse teu papel, uma espécie de missão. Não quero colocar esta palavra missão, que tu sabes que para mim e para ti é muito cara, não é? À conta do nosso estilo de vida, mas eu vejo sempre que tu sentes que a tua missão é na escola. O que é que tu terias para dizer, não é? Sobre, assim como uma espécie de mensagem
para os teus colegas professores que possam estar um bocadinho mais desanimados, um bocadinho mais cansados, porque, não sei, aproveitar aqui um bocadinho também desta live para transmitirmos esta convicção e voltando a lembrar que também o estamos aqui a fazer em nome da Mel e do Descobrimos, não é? Mas esta atenção, este cuidado para com essa profissão que julgamos as duas que merece o seu carinho e o seu espaço. Que mensagem terias? Não querendo de forma alguma monopolizar no assunto, mas de facto, olha, o que todos sentimos, este primeiro grupo de professores, psicóloga e uma auxiliar educativa, o que nós sentimos com a formação, ela começa com 2 dias mais teóricos, até foram online, talvez por ainda estarmos em início nos resquícios da pandemia, ou de facto funcionou esses 2 primeiros dias assim, de algum recolhimento, e eu creio que todos nós nos sentimos cuidados com a formação. Repara, nós que estamos habituados a cuidar dos outros, de repente estamos do outro lado. Há alguém que olha para nós, há alguém que sente essas dores, não é? Esse cansaço que tu falavas. E eu creio que esses 2 primeiros dias estão feitos de maneira a gente ir um bocadinho à nossa origem. Porque é que eu decidi ser professora? Mesmo que eu até tenha, sei lá, há pessoas que se vão calhar à profissão não exatamente porque queriam, mas porque acabou por acontecer e como é que ela ainda nos pode surpreender? E eles conseguem com esses 2 dias voltar-nos a questionar e preencher com algumas respostas, que nunca temos todas. E eu senti muito isso e os meus colegas também, que estávamos a ser cuidados, estávamos a ser vistos, não é? Porque às vezes o problema é esse, é que parece que somos invisíveis, não é? A vários níveis. Ao nível das dores, mas também ao nível dos entusiasmos. Sabes que já me aconteceu muitas vezes, e eu ainda saltito de escola em escola, eu sinto que o primeiro período é um bocado para palpar terreno e perceber quem são as pessoas que estão à minha volta. Quem é que são aqueles professores que alinham um bocado na minha loucura, aqueles que não, tipo, epá, isso dá muito trabalho. Tenho a sorte de já estar nesta escola, neste agrupamento, há 3 anos, apesar do primeiro ter sido só um período, porque foi quando estive grávida e o bebê nasceu, licença de maternidade, e isso facilita muito, não é? Quando a gente percebe quem está à nossa volta, quem é que fala um bocadinho esta tua linguagem de querer fazer alguma coisa, não é? Querer, sei lá, eu não me acho a última bolacha do pacote, mas eu não consigo, como tu dizias, é ficar parada, não é? Eu não consigo, eu não me revejo na palavra impossível. E quando tu me conheceste, eu lembro-me que eu estava em marcha com uma coisa que eu achava que era revolucionária e não era, porque depois descobri que já havia no Brasil, que era um espaço de coworking para pais e filhos. E eu andava na senda com algumas amigas que também queriam muito ter esta possibilidade, porque aqui isto não dá para todas as profissões, mas que queriam muito poder ter os filhos por ali, estar por perto deles, participar do almoço, participar da troca da fralda, etc. E ainda assim ter um espaço onde, se fosse possível, por exemplo, eu recolher-me e dar 1 hora de explicações. Ou ter uma formação a acontecer, ter quem cuidasse dele, mas ser tudo muito mais intuitivo, natural, porque aquela criança está habituada àquelas pessoas e, portanto, confia. E eu achava que, por um lado, parecia isto porque parecia que era impossível. Parecia que a única solução era pôr os meninos na creche. E isto dá-me calores. Esta coisa do impossível, a palavra impossível dá-me um bocado de calores, porque eu acho que é impossível, e olha, até é uma frase do Mandela, desta formação Ubuntu, se calhar no fundo eu já era Ubuntu ou tinha aqui algumas coisas da formação ainda sem saber, que é, dão-nos um livrinho muito bonito que diz, nada é impossível até que seja feito. E, portanto, eu sempre fui um bocado imbuída disso, mas é impossível. Porquê? Quem é que me está a dizer que é impossível? Porquê é que eu não posso tentar prolongar este tempo que eu acho que é tão importante de vínculo da criança comigo, porque é a primeira infância, é o tempo mais rico dela em termos de consolidar as suas seguranças ou inseguranças, etc. Mas o que é isso de impossível? E é o que eu digo, dá-me calores, não é? Portanto, que mensagem é que eu poderia deixar aos meus colegas? Olha, se calhar façam a formação Ubuntu, porque ela de facto está muito bem construída. Mas quem diz a formação Ubuntu é tente perceber que outras coisas poderão existir, que os leve novamente para a beleza,
desta profissão, de Uhum. porque é que decidiram ser professores, agentes educativos. Às vezes precisamos de reinventar também essa resposta. Por exemplo, tu sabes que eu tenho um filho em ensino doméstico e, portanto, há aqui algumas coisas que eu, Já lá vamos, que eu também quero falar sobre isso. portanto, há aqui algumas Força. coisas que eu questiono e cobro ao sistema vigente. Mas eu também sei que a escola salva muitas crianças. E, portanto, no meio das coisas que eu acho que correm mal, também há coisas a correr bem. E temos que fazer jus a isso. Não, não há como não o fazer. Agora, a escola não é a resposta para todas as famílias. E ainda bem que houve em tempos, três, quatro pessoas, não sei muito bem esta parte da história, lamento, que decidiram fundar uma associação que no fundo iria promover, mostrar, divulgar que esta opção é legal, há países onde não é, que é a de poder ensinar a partir de uma gestão familiar. Não é? Não é a partir de casa, a gente está sempre a queixar-se que o termo Boa, Marina, gostei tanto dessa expressão. A partir, deixa-me sublinhar, certo. a partir da gestão familiar. Gostei muito. Ensino doméstico a partir da gestão familiar. A expressão é muito redutora, não faz Uhum. justiça, não é? São meninos, ensino doméstico parece que estão encerrados em quatro paredes, que não socializam e são os miúdos que são mais capazes de estar ao ar livre e fora nas atividades mais informais, não é? De biblioteca, de museus, de esportivas. E, e essa gestão familiar é muito interessante e importante porque pode lá estar dar uma resposta diferente àquilo que eu questiono na escola. Eles têm uma carga horária enorme, enorme. E no um para um, ou quando há grupinhos de famílias a juntar-se, um para três, para quatro, imagina, não implica a mesma carga horária que tu tens que dedicar àquelas crianças como um professor para 20 alunos. E, portanto, claro, eu sei porque é que a escola não tem turmas mais reduzidas. Porque era preciso ter mais professores e mais dinheiro para pagar esses professores. É tudo uma questão também económica. Claro que toda a gente consegue perceber a vantagem de ter turmas com 15 alunos, não é? Só que isso implica aumentarem muito o número de professores e o número de salários e pronto, depois fazem-se escolhas que não são exatamente humanistas, são mais numéricas e financeiras, não é? Uhum. Uhum. A sorte de estar numa escola Muito onde as bem. turmas são muito reduzidas e isso deixa-me com muita com alguma serenidade, não é? Dá para fazer ou ter outro andamento com os miúdos. Eu acho isso espetacular. Sem Pronto. dúvida. Não sei se fui ao Sim, encontro Marina, do o que é pequenino. que a pergunta difícil, o que é que te leva a ser? Porque imagino que muita gente a faça quando te conhece. O que é que te leva a ser professora e ter o teu filho em ensino doméstico? Já me chegaram a dizer: és assim tão descrente do sistema para teres o teu filho em ensino doméstico? Ou desconfias assim tanto? Bem, não há como escapar que, de alguma maneira, eu quero ter um bocadinho de maior controlo de algumas variáveis. E as principais são, talvez, se calhar, a humana, não é? As pessoas com quem ele contacta. À partida, eu também poderia ter isto numa escola privada ou pública que deixasse entrar mais os pais. E isso depende da sorte, sabes? Na pública depende da sorte, na privada não sei se poderá depender da força do dinheiro que se paga, whatever, não é? Um, Acho que a pedagogia é importante, acho que a localização geográfica também é importante, mas o trato humano que eles têm e a possibilidade que eles têm de se sentirem vistos, ouvidos, não é? É que lhes pode aumentar o sentimento de pertença e deixar sementes de depois florescerem com outra força, sabes? Por exemplo, há bocado, o meu filho estava um bocado zangado comigo no carro, porque estava sempre a fazer umas perguntas cá mais insistentes e ele já estava a chatear comigo porque, ai, não me lembro, tipo, desampara-me a loja. E isto há uns tempos não era assim tão fácil de ver uma reação mais efusiva, de chateado do Gabriel, porque ele teve que ser empoderado dessa voz. Não é que tivesse corrido mal, que tivesse tido más Uhum. experiências no pré-escolar, mas de facto hum,
era mais fácil ele calar-se do que fazer frente, não é? Neste caso Uhum. com a mãe. Mas até que ponto é que no pré-escolar isto foi alimentado? Não sei, não é? Porque eu estou a notar a diferença agora, no primeiro ciclo. E então, eu quero que ele seja visto, eu quero que ele possa ser quem é. Às vezes a maior armadilha está dentro de casa, em nós, porque às vezes pomos assim as mãos à cabeça e dizemos: oh meu Deus, mas ele ainda não sabe a tabuada. E também ficamos Uhum. preocupados. Mas do ponto de vista mais humanista, não é? Da forma como ele se está a crescer e a funcionar, já não tem tantas questões. Isso conforta-me, porque acho que o resto vem. Com mais Sim. aceleração ou menos aceleração, o resto vem, eu confio. Confio, tenho. Marina, não, confias, que eu confias. A gente, temos que entender, não é? Que estas opções, sejam elas quais forem, porque o tema também que trouxe aqui para aqui é muito esta ideia da consciência com a liberdade, não é? Com a garantia. Nós só podemos ter escolhas se houver liberdade para as tomarmos. Também tem muito a ver com esta ideia de que ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai é absolutamente perfeito e não tem altos e baixos. Portanto, eu prefiro, francamente, assumir que, claro que, seja qual for a escolha que nós façamos, seja para ter os nossos filhos em escola, seja para ter ensino doméstico, seja para fazermos, enfim, as mais variadas opções da tal gestão familiar que podemos assumir, haverá momentos de maior confiança e momentos de maior fragilidade. Portanto, isso é humano, não é? Portanto, esta ideia, às vezes, eu gostava de aproveitar para clarificar isto, não é? Esta ideia de que estamos à procura daquela opção que, quando nós a tomamos, resolve e soluciona todos os nossos problemas, não existe. Não é humano, não é? Portanto, não se encontra uma opção para que, a partir do momento em que ela está tomada, tudo seja perfeito. E eu acho isto muito engraçado, não é? Porque, na verdade, o que pode fazer a diferença é, se eu tomo a opção conscientemente, então eu estou mais atenta a essas oscilações de possibilidades que são humanas, sejam elas quais forem, não é? Portanto, trazer muito esta ideia, não é? De que se calhar o que faz a diferença é mais, não é tanto a escolha ser diferente, e por escolha estou a assumir escolher matricular na escola, matricular em ensino doméstico, matricular em ensino individual, matricular, enfim, irmos por aí fora. O que poderá fazer a diferença é, eu estou consciente e fiz uma escolha livre, então se a fiz convictamente, mesmo quando surgem essas dúvidas, não é? Eu estou segura nessa liberdade que foi ter feito a minha escolha. Se eu não pensei muito no assunto e fiz a escolha porque toda a gente fez, porque tenho medos, porque não faço muito bem ideia do que é, então se calhar eu tenho um pilar menos bem estruturado e quando a coisa não corre tão bem, pronto. Estou a teorizar um bocadinho, queria muito deixar aqui, sem julgamento, não é? Sem julgamento, porque todos nós temos estas oscilações. Mas trazer muito isso, não é, Marina? Que é o apelo aqui à consciência, não é? À escolha confiante. E graças a Deus não estamos sozinhos. E o Boa. Gabriel há alguns dias que vai a uma comunidade de aprendizagem e também aí eu me senti sempre vista com as minhas fragilidades. E vou dar-te já um exemplo. Ele no pré-escolar, tudo o que eu manifestava de preocupação com alguma coisa, eu era a mãe ansiosa que tinha sido mãe tarde. Realmente eu fui mãe aos 35 anos e não fazia ideia que existia este preconceito ou este estigma relativamente aos pais que são pais mais tarde. Mas sim, eu lembro-me para além de ter sido verbalizado, de sentir isso. Eu era a mãe ansiosa, eu estava a querer procurar, não é sarilhos, mas problemas onde não existiam. E de repente, mais ou menos parecido, determinadas preocupações semelhantes, não é? De ele estar num espaço novo, de tentar perceber se ele estava a sentir-se integrado, pertença. A minha fragilidade e a minha comunicação foi acolhida de uma maneira completamente diferente. No Raízes, em Palmela, pela cuidadora que estava com ele, que me disse:
olha, eu acho que está tudo bem, mas agora que me estás a dizer isso, eu vou observar e depois eu digo-te. Mas à partida do que eu vejo, parece-me que X, Y, de acordo com o que eu estava a dizer, e repara, isso dá-te outra segurança e também quando temos essa montanha russa, não é? De parece que está tudo bem, de repente está tudo mal, oh meu Deus, ele ainda dá tantos erros ortográficos. E aí ele próprio que às vezes me diz assim, mas oh mãe, eu ainda estou a aprender. E eu respiro um bocado fundo e penso, ele tem razão, calma. Eu também, sem querer, acabo por fazer muitos paralelismos com a aluna que eu fui. Eu era uma croma, mas tenho que fazer a pergunta de porque é que eu era uma croma. Eu era sedenta de ser amada, era muito carente e eu encontrei aí uma forma de ter a atenção que eu queria. E se ele puder aprender sem ter que ser para corresponder a esta carência, eu acho que ele vai ser mais feliz e mais livre. Porque eu só me libertei dela muito recentemente, não é? E de facto nós vamos assumindo máscaras e dependências, porque algures no tempo fomos precisando disso, fomos precisando de ser gostados, amados e às vezes até anulámos-nos. Eu sinto que houve muitas coisas onde me subjuguei, me submeti, porque, porque havia essa carência e havia essa necessidade de preenchimento, até como se eu não me bastasse sozinha, não é? Só que isto são Uhum. coisas que já vêm com outra idade, não é? Com muito desenvolvimento pessoal, muita aposta nesse autoconhecimento. E, e ter essa tribo de validação, não é? Para te ir acalmando os ânimos, não é? E percebendo que as crianças são realmente todas diferentes, ele pode não saber a tabuada, mas ainda ontem chegou todo entusiasmado e conseguiu explicar-me como é que era a programação dos computadores, que era com uma linguagem de zeros e uns. Pá, se calhar eu tenho alunos no secundário que não sabem isso, por exemplo, não é? Digo eu. E então, olha, eu há bocado estava a pensar numa metáfora muito interessante que se calhar encaixa aqui, que é quando nós começámos a tratar de forma homeopática os nossos filhos, eu lembro-me de um conselho da homeopata da altura, nós entretanto agora estamos com outra pessoa, que disse que às vezes o mais difícil era gerir a febre do ponto de vista dos pais. Porque, numa perspectiva mais naturalista e homeopática, deixa-se a febre atuar, obviamente que se calhar pode-se dar na mesma um homeopático, mas a ideia é que o corpo tem ferramentas para combater aquela maleita. Claro que tens que estar a observar, não é? Todos os outros sinais. Se bebeu mais água, não bebeu, transpirou, onde, tem as mãos quentes. Perceber uma série de outros sinais que não são, se calhar, propriamente os mais comuns da medicina convencional. Um, e, claro, obviamente que há temperaturas que é preciso atuar, mas eu lembro-me de perceber o que é que ela me queria dizer com aquilo. No fundo, o complicado desta forma de olhar para a doença é gerir a nossa ansiedade enquanto pai e claro, porque também não estamos no conhecimento de como atuar e precisamos daquela Uhum. pessoa que pode estar mais ou menos disponível. E então isto é muito interessante porque eu sinto que às vezes é a mesma coisa. Eu gerir esta ansiedade de oh meu Deus, ele ainda dá erros ortográficos, oh meu Deus, está tudo bem porque ele ainda está a aprender. Não é? Sem dúvida. A tribo connosco ajuda. Sim. Olha, deixa-me só partilhar aqui que a Lucy deixou aqui um comentário acerca da forma como, por vezes, na escola se considera que é bom ter um professor que puxe pelos alunos, que seja exigente e que, na opinião dela, muitas vezes isso significa que algumas crianças não consigam acompanhar. E de alguma forma, fazendo aqui a ponte com o que estás a dizer, não é esta possibilidade de atenção, sendo que de atenção através dessa escolha consciente, não é? Porque seja qual for a escolha, essa atenção parte, não é? De quem a faz, não é? E neste caso a família, mesmo que a decisão seja a criança ir para a escola. Eu estava aqui um bocadinho a pensar que, de alguma forma, esta atenção, e fazendo a ligação com a bonita partilha que estavas a dizer, esta possibilidade da criança sentir que o meu pai, a minha mãe, o familiar cuidador, enfim, no caso de outros contextos familiares, ao fazer uma escolha consciente por mim, de alguma forma, a criança vai sentir esse apego
seja qual for a modalidade que se venha a escolher. Porque há uma mudança, não é? Da forma como se faz a abordagem. E estou a trazer isto porque está-me a ocorrer uma coisa que não sei se é polémica ou não, mas vou trazer, que é, de alguma forma, não é comparável, do ponto de vista do desenvolvimento, a atenção que o familiar, a importância da atenção do familiar, não é comparável à atenção que o professor também, com todo o seu empenho, possa dar. Ou seja, a atenção de um professor nunca será substituto de uma desatenção da família, não é? Portanto, ou seja, pode ser complementar, nunca em substituição, não é? E pronto, estava aqui um bocadinho também a fazer a ponte entre todas estas, toda a tua partilha e tudo isto, Marina, porque eu também te conheci muito observadora em relação à parentalidade com apego, ao cuidado, não é? Em se estar atento à criança, ao filho, e ir gerindo, não necessariamente, isto também deixar aqui bem claro, não necessariamente uma hiperproteção, porque eu acho que às vezes as pessoas, antes de conhecerem, fazem um bocadinho a confusão, porque o apego está relacionado, mais uma vez, com a atenção consciente. E fala-te um bocadinho sobre isso. Algumas pessoas, eu lembro de ter tido discussões com amigos, onde apego é visto como dependência, como se eu tivesse a querer criar um ser dependente de mim. E apego não é isso. Ou posse, como se o apego fosse posse, quer da criança em relação a mim, ou quer de mim em relação à criança. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma base da psicologia, que é a teoria da vinculação, do Bowlby, e que vem dizer que a vinculação segura, para ela acontecer, efetivamente, significa eles serem muito dependentes de nós nos primeiros tempos de vida. E, portanto, eu lembro-me de ouvir imensos comentários que ele era super apegado a mim, e claro que a gente depois vai tentando relativizar e brincar e ironizar. Se fosse apegado à vizinha era mais complicado, era mais esquisito, ou ao padeiro, pronto, a gente depois brinca, não é, com a situação. Mas isto para dizer que, de facto, isto, sei lá, como é que eu te explico isto? Isto, por um lado, era conhecimento, não é? Eu sabes que eu tenho um pendente na minha vida, que é psicologia, porque eu leio muitas coisas de psicologia e sinto que ando a passar ao lado, não é exatamente de uma carreira do ponto de vista de carreira bem sucedida, não é nada disso, mas é uma carreira interior. Eu quero mesmo um dia ainda ir tirar psicologia, mas também havia uma intuição minha, fruto dessa carência, fruto da minha história como criança, que me dizia que eu queria estar perto do meu filho. Então a história de acaba a licença de maternidade de 5 meses e vais entregá-lo a uma creche, não fazia mesmo de todo sentido para mim. É um bebê. Mas é mais fácil, eles quando vão mais cedo é mais fácil. Pois que remédio? Porque é um desânimo aprendido. Pois claro, alguns de facto não reagem, estão lá bem, aparentemente, mas eu questiono de facto que memórias é que estão a ser lá deixadas. E o Bowlby fala disso, não é? Da vinculação segura e insegura, acho que a outra se chama desviante, não tenho a certeza. E pronto, olha, por acaso agora até acho que estou aqui a baralhar os termos. Portanto, isto para dizer o quê? Isto para dizer que sim, às vezes também é preciso desmistificar o que estas palavras significam. E parentalidade consciente ou com apego, eu não sei o que é que os outros pais fazem, mas eu sei o que é que isso significa para mim. Pronto, isso a partir daí, com o testemunho, com as conversas que vou tendo, isso de alguma maneira faz questionar outros, ótimo, não é esse o meu intuito. Agora, não me deixem a mim não poder ter estas inquietações, que às vezes é o que eu sinto, parece que temos que ir todos no mesmo sentido. Olha, mas deixas-me responder aqui à Lucy uma coisa. Claro que sim, claro que sim. Ela diz que é desumano acrescentar horas de estudo ao filho, e eu concordo. E eu acho que é possível. Eu, se estivesse numa situação destas, eu acho que firmaria uma posição com o professor de dizer, por exemplo, que eu não faço trabalhos de casa, está assumido tacitamente que nós em casa não vamos dedicar tempo a trabalhos de casa. Pode marcá-los, mas queria só que soubesse que se ele trouxer
os trabalhos de casa por fazer, que é uma coisa que é falada em família, é um acordo nosso. Posso eventualmente pôr a hipótese de, ao fim de semana, porque há um bocadinho mais de tempo, de fazermos algo mais, mas também não é para substituir no fim de semana aquilo que não é feito durante a semana. E eu acho que isto tem que ser ouvido por parte do professor com seriedade e com aceitação. Até que ponto é que às vezes conseguimos fazer esta conversa? Depende da pessoa que temos à frente, concordo, tudo bem, mas também é preciso ir batalhando, é preciso ir fazendo caminho. Eu, sinceramente, sou sensível a isto. Eu deixei de mandar trabalhos de férias quando ouvi uma aluna minha dizer-me assim: "Oh, setora, um trabalho, mas é férias, já sei o que é que vai acontecer, eu vou dizer aos meus pais que não há, eles vão descobrir e depois lá vou eu ter um grande ralhete porque não fiz nada, porque não concordo com trabalhos de férias." E aquilo não me foi indiferente. Ana, do 8º C, há 10 anos atrás, foste tu, minha querida, que me fizeste mudar isto. Pá, de facto, férias é férias. Para que é que eu hei de estar aqui a inventar a roda? Não há tempo depois para Claro. fazer. Pronto, Lucinda, luta por isso. Diz à tua professora, à Sim. professora do teu filhote, que vocês aí em casa não alinham em trabalhos de casa durante a semana. Isso faz-me pensar naquilo que, por onde começámos na conversa, que tu trouxeste, que é a questão do acreditar, do impossível, não estar no teu vocabulário, que também se aplica aqui, embora nós saibamos que isto são dinâmicas, não é? São dinâmicas de relações humanas que se vão estabelecendo, mas, bem, nós estamos aqui quase num centro já de ativismo, não é? No bom sentido. E eu até me apetece dizer que isto está no nosso sangue, não é? Este acreditar que podemos fazer a diferença, mas apetece-me pôr uma vírgula só porque é bom trazer isto à consciência e também, já que estamos a trazer aqui tantas vezes a palavra consciência, que o fazemos de uma forma construtiva e pacífica, não é? Portanto, todas estas possibilidades, não é? Porque, já agora deixa-me dizer, não é? Porque estamos aqui entre irmãos quase, não é? A Lucy também faz parte da Mel, o Ricardo também já passou aqui também, a Tatiana, aqui a Ivone, e que bom que é também sentirmos que de alguma forma há este movimento, não é? Há esta vontade interior que nos une. Olha, também deixar aqui o testemunho da Ivone, a Ivone de Braga, não é? Que está aqui a testemunhar uma coisa que é muito importante, porque é muito giro que nós agora já temos, nas nossas diferentes experiências de parentalidade, alguns de nós já estão com filhos adolescentes ou até mesmo adultos, não é? Portanto, já começa a haver aqui uma conversa, ou pelo menos daquilo que me vou apercebendo, muito interessante, porque já algumas coisas já podemos falar reconhecendo como é que as coisas estão no presente em função daquilo que fizemos quando os nossos filhos eram mais novos. E a Ivone está de facto aqui a trazer este testemunho, não é? De que o filho, agora com 15 anos, foi criado com apego e agora é super independente. E ela termina aqui, por vezes pode haver dependência dos pais, sim, mas com consciência esse apego é muito bom. E eu gostava de sublinhar outra vez que há outra vez esta diferença na qual eu acredito muito, a diferença entre o fazer as coisas por fazer, porque os outros fazem, eu vou estudar parentalidade com apego porque os meus amigos também fazem e vou, quer dizer, há aqui uma diferença entre aquilo que é a minha convicção consciente, porque estou presente, etc., e aquilo que pode não ser tão consciente. E então acho muito bonito esta possibilidade de testemunhos, não é? Sei lá, para mim o consciente é nós escutarmos também as nossas inquietações, não é? Porque o ir às vezes atrás da manada, não é? Do cardume, é porque é mais confortável e é porque eu não me quero confrontar com isso, não é? E repara, o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento também é duro, porque é olhar ao espelho. E há partes de nós que nós não queremos ver, não é? Sabes que existe um texto muito giro, eu sempre fiquei muito impactada por ele. Não é o meu estilo de escrita, mas é do Leonard Cohen. Ele tem assim um estilo de escrita muito americana que eu nunca me identifiquei muito. Tenho outros livros e aquilo nunca me identifiquei muito. Mas ele começa o livro dele. Ai pá, eu engano-me sempre, nunca sei se é o jogo ou se é o jogador.
E o primeiro capítulo é uma página com um pedacinho do lado de trás, onde ele, na parte da frente, está só a falar em as cicatrizes disto, as cicatrizes daquilo, as cicatrizes de guerra, e as cicatrizes para aqui, as cicatrizes para ali. Portanto, estou a ler a primeira página e penso, onde é que isto raio vai dar e que raio de início do livro. E de repente, do outro lado da folha, ele continua ainda com as cicatrizes, mas termina a dizer: cicatrizes é muito bom de mostrar, mas mostrar uma borbulha é que é do caraças. E aquilo teve um grande impacto em mim, porquê? Porque de facto nós fugimos de ver essas borbulhas, porque não gostamos, porque nos fazem sentir feios, porque nos fazem sentir menos merecedores, menos amados. E nós temos é que olhar para a borbulha como, olha, pronto, estás aqui, e agora? Não é? O que é que eu posso fazer? Vou disfarçar, não vou disfarçar, vou fingir que não te vi. E isto é a vida, não é? E o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento é um bocadinho, pá, não ter medo de partir pedra, de olhar ao que está ao espelho, ver as cicatrizes e ver as borbulhas, porque depois nós somos tudo isto, não é? E também somos partes em que a pele está lisinha e não tem nada, não é? Sem dúvida, é um conjunto. Marina, estamos aqui assim um bocadinho já na reta final, mas muito, muito entusiasmadas e volto a dizer, e que bom também estas pessoas que vão passando por aqui, temos que fazer isto mais vezes, digo eu. Mas nós, sem querer, nestes 40 minutos de conversa, já falámos de professores, de escola, de ensino doméstico, de parentalidade com apego, de histórias pessoais que depois têm representação na forma como exercemos a nossa maternidade, de paixões, de inquietações, de seguranças e inseguranças, de tanta coisa, não é? E de alguma forma eu vejo que estou aqui perante uma Marina cuja história de vida tem muito disso, dessa diversidade na sua própria vida, não é? E eu também vejo essa diversidade, queria fazer ponto aqui com o Movimento de Educação Livre outra vez, eu vejo essa diversidade na Mel, aquilo que me apaixonou na Mel, quando decidi há uns anos atrás também avançar com o voluntariado e com esta paixão por defender a possibilidade de liberdade de escolha na educação, com essa diversidade, com essa possibilidade, não é? De podermos ir garantindo e cuidando e informando, não é? Porque também, voltando só um bocadinho atrás, porque muitas vezes também temos que reconhecer que vivemos numa sociedade, num mundo, numa era em que a parte da desinformação, não é? É consequência de uma dinâmica social, não é? Nem sempre é porque as pessoas não procuram, às vezes é porque há uma dinâmica social que parece que intencionalmente não quer que a maioria das pessoas acedam a determinados níveis de informação. E eu acho muito bonito o Movimento de Educação Livre cuidar também dessa parte, não é? Ter na sua missão o informar, o suportar, o desenvolver, o apoiar, com as enormes e imensas limitações que uma associação sem apoios, sem muitos associados, ou pelo menos sem o número de associados, temos muitos associados, por acaso. Agora não resisto a uma chalaça, pelos vistos temos mais associados do que o número que o Ministério da Educação tem em famílias de ensino doméstico. Mas pronto, isto foi uma chalaça assim semi-privada entre nós. Mas pronto, numa associação que tem as dificuldades que tantas associações neste país têm, neste país e nos outros também, podermos contar, não é? Com esta diversidade e com este olhar para possibilidades em escola, em comunidades educativas, e vou honrar aqui a presença da Ivone, com o Mundo Somos Nós, não é? Passando a publicidade, mas com o próprio facto, não é? De tu estares envolvida também enquanto mãe numa comunidade educativa, toda esta diversidade, não é? De apoio e de tentativa de divulgação desta diversidade, eu julgo que é assim uma coisa especial e que nós não desejamos não só que fique por terra, não é? Mas que também tem uma utilidade muito grande para com as famílias, com os pais, as mães que vão procurando, que se sentem inseguras. Como é que tu vês o Movimento de Educação Livre, Marina? Fala um bocadinho do movimento,
no sentido até de podermos conversar um bocadinho sobre as limitações que o movimento está a viver, porque é mesmo assim, há aqui vou já desvendar, não é? Há aqui assim uma dualidade entre cada vez mais desenvolvido, por outro lado, cada vez com mais dificuldades, porque quanto mais as pessoas procuram, quanto mais necessidades existem, mais recursos são necessários, portanto há aqui um ciclo. Mas acima de tudo, como é que tu vês o movimento de educação livre nesta força da diversidade, não é? Da pluralidade, como agora se fala, na pluralidade de escolhas. Sabes que quando eu aderi como voluntária, primeiro como associada só e depois como voluntária, eu não sabia que nos estatutos estava tão dirigido para as famílias em ensino doméstico e ensino individual. E eu creio que isso aconteceu porque, de facto, se queria dar voz e visibilidade a uma opção legal que muitos não saberiam que existia, não é? Ou que alguns achariam que era só para as crianças que estão doentes e, portanto, não podem ir à escola. E eu, durante muito tempo, não sabia que não é muito mais do que isso. Tem a ver com esta capacitação de cada família de ter acesso a essa informação que tu dizes para poder escolher o que for mais adequado. Porque, de facto, também há muito quem acha que o ensino doméstico é para aquelas famílias que viajam muito. O pai ou a mãe tem uma profissão que implica andar de um lado para o outro. Isto pode ser uma opção de vida, de escolha, por variedíssimos critérios. Há dias atendi uma família que estava a ter dificuldades em poder proporcionar ao seu filho o acesso a um investimento no ténis de forma quase mais profissional, apesar do miúdo já só estar ainda no 7º, porque implicava ter treinos 2 vezes por dia e um deles implicava faltar às aulas. E por que não? Não é? Por que não? Por que não dar este miúdo? Parece estar lançado nesta vertente. Eu bem vejo o esforço, por exemplo, que a minha sobrinha tem para manter a escola e ser federada na natação. Acorda se calhar às 5 ou às 6 da manhã para ainda ter um treino antes da escola e outro ao final do dia. E a possibilidade, o ensino doméstico traz aqui uma possibilidade, lá está, da gestão, do horário, da flexibilidade, totalmente diferente. Portanto, depois eu, mais tarde, não é, percebi que o movimento de educação livre era muito mais do que a questão do ensino doméstico ou do ensino individual e é a questão dos direitos da família em decidir ela. Ela é que tem a última palavra. Na escola também tem, só que muitas vezes o que acontece é que os pais apoiam-se muito nas opiniões dos professores, o que é que acha que é melhor, se o seu filho o que é que fazia. E nós também temos que nos desvincular disso, nós enquanto professores em escola. O que nós temos que fazer é, não, vamos fazer ao contrário, vamos inverter. O que é que vocês acham que é melhor para a vossa dinâmica? Percebo que as pessoas se apoiem em nós, é como quando eu vou ao médico. Mas eu também sou da opinião que a minha conversa com o médico não é um monólogo, tem que ser um diálogo. E tem que haver aqui uma forma de haver encaixe, não é? Dos dois lados que nós também sabemos que não existe muitas vezes. Portanto, eu vejo o movimento de educação livre como um espaço de pessoas voluntárias que dão muito do seu tempo voluntário, ninguém é pago por nada, para pôr esta máquina a mexer. Existem tarefas que são pagas, nós pagamos a uma administrativa que traz um andamento diferente à resposta aos e-mails. Eu sei que há pessoas que não gostam do facto da nossa consultoria ter que ser paga, mas não temos outra forma de garantir uma qualidade à especificidade de cada família naquilo que ela precisa saber e nas opções, não é? Que poderão estar ao alcance dela. Há coisas. Falar de forma vaga é complicado, não é? Temos mesmo que ter. Muitas vezes, desculpa interromper, muitas vezes é até irresponsável, que é uma coisa que eu fui descobrindo. Que é quando falo, não é? Quando me chega alguém e falo 2 ou 3 minutos, e isso é muito comum, as pessoas dizem, eu só preciso de uns minutos. Eu, ao dizer que sim, eu estou a ser irresponsável, porque eu sei que uma boa informação de forma a capacitar os pais para não só escolherem, como se poderem defender conscientemente a escolha que fazem,
não cabe em 10 minutos. E, portanto, às vezes, isto é um bocadinho como o nosso exercício parental, não é? Nós, às vezes, sabemos que para sermos responsáveis por uma determinada ação educativa para os nossos filhos, precisamos de tempo, não é? E, portanto, pronto, desculpa, não te queria interromper, mas esta palavra da responsabilidade é alguma coisa que eu também não vi logo de início, mas depois percebi, porque às vezes eu também na boa vontade queria dar 2 ou 3 informações ali em 3 minutos e, regra geral, não corria bem. Não corria bem porque a informação não passava, não é? Então também um bocadinho por isso. Mas desculpa, eu interrompi-te, mas estavas... Não faz mal. Eu estava a tentar. Às vezes também sinto, e isto tem dado algumas discussões internas, não é? Algumas conversas internas / desabafos, que é muito bom saber que a Mel existe e que me vai ajudar na situação de socorro. E quando as famílias já chegam assim, vêm com picos de ansiedade muito elevados e qualquer demora é assim uma coisa enorme. Mas de facto nós temos uma máquina que demora às vezes a dar a resposta. E as pessoas levam-nos a mal, às vezes até, tu sabes, sofremos algumas calúnias, digamos, nas redes sociais, que umas vezes reagimos, outras vezes não reagimos, a gente cá sabe, não é o melhor que está a fazer, mas de facto também era importante que a cota fosse paga ou que o apoio à Mel fosse dado, independentemente da situação de socorro em que cada um de nós está, não é? Porque só assim é que a gente consegue, por um lado, às vezes ter que fazer atendimentos que são pagos, mas por outro, também perder horas do nosso verão em reuniões, a ver qual poderá ser o passo seguinte ao nível político, ao nível de, por exemplo, contestar o decreto-lei que agora regulamenta de forma muito restritiva a escolha do ensino doméstico, principalmente o ensino individual, mas o ensino doméstico também, e portanto, às vezes apetece-me que a gente tenha um género de escrito manifesto nas nossas redes, uma publicação que está sempre lá em cima para as pessoas perceberem que não somos uma empresa e não conseguimos, se calhar, dar a resposta no tempo que elas idealizaram. Seja por perfil de pessoa, seja pela situação de socorro e de ansiedade que estão a precisar. Mas pronto, olhem, também podíamos sempre, agora a minha veio um bocadinho irónica, podemos sempre, de 3 em 3 anos, há eleições e as pessoas podem sempre chegar-se à frente e fazer uma lista, desde que cumpram com os requisitos para poderem fazer parte dessa lista e optarem por dar a cara e enfrentarem, porque eu não acho que haja melhor ou pior. Haverá pessoas diferentes a tentar levar este barco. Pronto, portanto. É verdade, é verdade. Sim, e depois também... Diz. Não, isto também é importante passar, porque às vezes sinto que não se está bem a ver como é que é. Eu acho que as pessoas nos imaginam num sítio, que é tipo um escritório, onde nós estamos lá e vamos, e não respondemos aos mails porque não queremos. Porque se cá estamos na galhofa, estamos na brincadeira. Não sei, às vezes há uma sensação. Que temos sítio físico, não é? A Maria João não há sítio de casa. Sim, objetivamente, não há sítio físico, não há capacidade de haver nenhuma administrativa a trabalhar a tempo inteiro, portanto a pessoa a quem pagamos trabalha sensivelmente 1 hora por dia. Eu sei que isto é muito pouco, isto é assim. Eu vou mais longe, eu acho que as pessoas imaginam, eu antigamente achava imaginava uma empresa, eu agora acho que imaginam um call center, sabes? Tipo SOS, ok? No sentido em que, de repente, não é? É preciso que a resposta surja imediatamente e é preciso lembrar que mesmo que fôssemos uma empresa, mesmo que tivéssemos um escritório das 9 às 5, que eu também não desejo isso para a Mel, porque também é muito bonito sermos esta estrutura orgânica, de boa vontade, precisamos de um bocadinho mais de sustentabilidade, é verdade, mas também é muito bonita a outra parte, não seria expectável uma resposta logo. Aliás, vou eu ironizar, estamos mesmo agora aqui na reta final, vou eu brincar um bocadinho, nem os serviços de urgência estão com essa capacidade, quanto mais um grupo de 8 ou 9 pessoas, não é, que não tem essa capacidade de urgência. Mas, Marina, também lembrar que para cada pessoa que se queixa de não respondermos, também é verdade que recebemos aí uma média de 6 ou 7 que nos mandam mensagens muito animadoras, que nos dão esta força para continuar
e de quem nós sabemos que, por quem vale a pena porque sabemos que estamos a fazer a diferença, e esta diferença não sou eu, não és tu, não é a Ivone, não é a Lucy, não é o Ricardo, surge do coletivo, surge do facto de estarmos juntos, de acreditarmos, de também todos os anos virem mais uma ou duas pessoas que vêm com vontade de colaborar, e estamos agora a receber novos voluntários, e portanto deixar aqui um bocadinho essa questão. Marina, amanhã vamos ter um momento especial da Mel, está de volta às sessões de esclarecimento. Sim. Não é, Marina? Queres falar assim rapidamente? As tais sessões de esclarecimento, que lá está, não podemos analisar casos específicos, mas sim falar de algumas generalidades da lei, obviamente, não é? Essas não há problema de estar a passar numa situação em grupo. Não podemos atender de facto coisas muito específicas, essas têm lugar no atendimento com os nossos parceiros, com as pessoas que já têm também muita experiência disto e que podem ajudar e canalizar consoante a especificidade de cada família, mas onde podemos, também podemos partilhar boas práticas, o que é que funciona, não funciona. Nós chamamos-lhe de sessão de esclarecimento, mas no fundo também é uma partilha de famílias. Algumas poderão já estar em ensino doméstico, outras a querer iniciar. Acredito que haja muitas perguntas para quem está a iniciar, partilha de recursos e, portanto, a gente chama de sessão de esclarecimento, mas cabe lá muitas outras coisas. É só para associados, com a cota em dia, não é? Nós temos que, de vez em quando, relembrar o poder da cota ou a responsabilidade do que é que a cota traz, também do ponto de vista do que nos permite ativamente continuar aqui a batalhar, não é? Por esta frente que precisa ainda de muito ainda de concretizável. Olha, precisa principalmente... Então pronto, muito bem. Amanhã, 5h30 da tarde, sessão gratuita para se verem esclarecidas o que surgir da parte do grupo, gratuita para membros, não é? Um espaço privilegiado para membros, por via Zoom. Como é que as pessoas podem aceder? Mandando um e-mail para a Mel, quem é sócio terá o e-mail de acesso a associados, com isso receberá um link de Zoom e poderemos estar durante 1h30 à conversa para todos os esclarecimentos. Também amanhã, Marina, não posso perder a oportunidade de dizer, às 9 da noite de Portugal, 18 horas do Brasil, porque é uma coisa que é feita assim em parceria. Também aqui no Descobrimos, o Descobrimos que tem também esta intenção de empoderar e capacitar a parentalidade, de autorregularmos as nossas questões parentais. Então, amanhã também estou a lançar uma mentoria de 3 sessões de apoio ao ensino doméstico, precisamente por causa desta coisa que nos chega, muitos pedidos, muita vontade então de fazer algo. Então, amanhã às 9 da noite, como é que se inscrevem nestas sessões? Aqui no link da bio do Descobrimos tem o acesso para o Descobrimos Prime, o Prime que é uma plataforma onde existem vídeos, um dos quais da Marina também a falar de recursos, onde existem vídeos com as minhas mentorias de empoderamento para o ensino doméstico. Aqui no Prime não é uma coisa tão diversa, é uma coisa específica para ensino doméstico ou ensino individual. Portanto, amanhã dia cheio, 17h30, sessão de esclarecimento da Mel, 21 horas de Portugal, com a inscrição no Descobrimos Prime, que tem um custo anual de 55 euros. Portanto, por 55 euros as pessoas têm acesso a todas as mentorias, todos os vídeos que vou lançando durante um ano inteiro. Então aqui também por Zoom, com um link que também é atribuído a quem se inscrever no Prime. Dia cheio, portanto, podemos acreditar que vale a pena acreditarmos em nós para fazer isto. Diz, Marina. E que não é impossível. E que não é impossível. Marina, muito obrigada. Desculpa que já passámos aqui um bocadinho a hora, mas quero-te agradecer. Foi ótimo estarmos aqui. Espero também que tenha sido assim rico para quem esteve aqui connosco, para quem vai agora passando nos próximos dias, enquanto o vídeo estiver disponível no Instagram, e que seja, acima de tudo, uma possibilidade de pôr pessoas, mais pessoas, a acreditar que não há impossíveis, como tu própria disseste. Marina, obrigada pelo teu serviço também a esta comunidade, como Presidente do Movimento Educação Livre. A sério. Muito obrigada. Beijinho. Um beijinho grande, até breve. Beijinho.
Viva! Beijinho grande. Eu saio, o que é que eu faço? É carregar ali no chão. Nada, sou eu que termino. Um beijinho grande.